Beleza, então, galera. Então, né, bom dia para todo mundo aí, ou boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois aí gravado. Então, quem chegou depois também, fiquem com a gente, vai ter um sorteio também no final aqui de uma mentoria comigo e um livro. Então, opa. Então, basicamente, né, quando a gente fala de gestão visual, né, talvez muitos de vocês já tenham visto, né, um quadro tipo esse, né, de organização, né, dos projetos, das tarefas, da execução. eh, E, né, muitas das pessoas, né, chamam esse quadro, né, de Kanban. E acreditam que isso é somente, né, ter essas etapas e colocar as informações ali seja o suficiente. O que eu quero trazer para vocês aqui é que o quadro é só um quadro, né, e a gestão visual vai muito além do quadro. Então, né, com essa frase eu, né, vou começar aqui a palestra, né, o poder da gestão visual, 5 dicas práticas, né, para começar com o método Kanban. Mas não se preocupem, né, se você não faz ideia do que é o método Kanban, se nunca viu, não sabe o que se é de comer ou se é de visualizar. Então eu vou trazer aqui de uma forma até mais didática e simples, né, que você pode aplicar, seja na sua área, seja você trabalha com tecnologia, no suporte, marketing, vendas, RH, enfim, dentro de qualquer área da empresa. E, né, falando um pouquinho sobre mim, né, não precisem ler aqui, né, mas esse material vai estar também disponível já no final, né, para vocês baixar, mas fiquem à vontade também de, né, tirarem prints, enfim, tá o material disponível para vocês. Eu sou Kanban Expert, né, minha última experiência profissional foi na RD Station, né, que é uma das grandes empresas, né, inovadoras aí do Brasil, né, mas tenho experiência em diferentes cenários, né, de empresas, tanto empresas grandes quanto startups, então entrei no universo das startups já também lá em 2013, então participei de uma, né, que já foi adquirida por outra empresa, que era a Caord, que depois participei da Conta Azul, né, que é também uma das referências aí nacionais, né, RD Station. Nesse meio período, entre as startups também, voltei para grandes empresas, né, trabalhei numa empresa mais consolidada, sênior, que estava passando por um processo, ainda passa por um processo de digitalização, mudança do seu cenário de produtos, né, para digitais, já teve experiência também na TOTUS, um período onde trabalhei com consultoria, onde visitei mais de 80 empresas pelo Brasil inteiro. Então, o objetivo hoje é trazer aqui para vocês essa experiência, né, de como é, eu apliquei, né, e venho ajudando empresas a aplicar a gestão visual para melhorar a sua execução, priorização, né, e os seus resultados. Né? Além disso, eu gosto de compartilhar bastante conteúdo, então vocês podem ter acesso, né, ao meu blog, procurem por Caco Medium, né, o Caco Blog, vocês vão achar lá no Google, né, tem bastante conteúdo sobre Kanban e qualidade de vida, que são os dois temas, né, que eu falo bastante. Ano passado, lancei junto com 24 pessoas, né, e fui o líder do livro Jornada Kanban na Prática, que era um incômodo meu, onde a gente não tinha esse conhecimento acessível, né, para as pessoas. Era muito caro, né? Então, se vocês procurar lá na Amazon um livro de Kanban, tudo acima de R$ 200. E aí a gente, né, conseguiu, junto com a jornada colaborativa, fazer esse livro que hoje está disponível. Você consegue comprar em Kindle, né, em torno de R$ 40. Então, a ideia é realmente democratizar o conhecimento, né? E estou aqui com vocês para isso também, né, então sou autor, mentor, e hoje, né, eu estou na minha empresa, né, a Caco Experience, onde, né, eu ensino o método Kanban para as pessoas, para as empresas, mentoro líderes, né, de grandes empresas do Brasil, sou parceiro do Coletivo Ação e do Agile Institute Brasil. Né, quem quiser também conhecer um pouco o outro lado, né, esse aqui é meu Instagram, né, CacoXP, então lá eu falo de outras coisas que não aqui tem a gestão visual da comida, dos passeios, das viagens, então quem quiser se inspirar um pouco, né, busca essa questão de qualidade de vida, também deixo aqui, né, se quiserem marcar, pode marcar no Instagram, CacoXP, que é o meu Instagram. Mas vamos lá. Então, combinados e acordos, então fiquem à vontade sempre para perguntar, né? Eu tenho o chat, eu estou visualizando aqui vocês na outra tela, né? E depois, durante as perguntas, fiquem à vontade de levantar a mão também, abrir a câmera e perguntar. Vamos lá, mas por que a gestão visual? Então, muitos de vocês, né, com certeza é a realidade, né, da empresa. Hoje a gente tem sempre mais coisas para fazer, né, ou seja, muito mais demanda do que, de fato, capacidade para lidar com isso.
né? E as demandas representa aqui nessa imagem essa montanha ali de papel, né? Bastante trabalho que nós temos, né, para executar. Cada vez mais, né, a gente está num cenário que é muito veloz, então se a gente não se organizar, a gente vai à exaustão, né? O tempo corre, parece que nunca vai dar tempo, né? A gente está sempre com a agenda lotada, né? Sempre no limite. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é justamente, né, algumas técnicas para que vocês possam lidar melhor, né, com essa situação que é o nosso comum, é o normal, e a gente tem maneiras boas, né, de lidar com essa questão. E outra grande, né, questão é que o nosso trabalho, né, ele não está necessariamente numa pilha de papel, né? Hoje, né, muitos das nossas tarefas, trabalho, compromissos, né, estão espalhados pelos nossos sistemas, né, seja no e-mail, na planilha, né, no Teams, naquele canal ali que a gente está conversando, no WhatsApp. Então, é muita informação e muitas vezes a gente acaba se perdendo, né, na agenda, no calendário, né? A gente cada vez mais está começando às vezes a semana já com a agenda toda comprometida, e isso é consequência, né, dessa sobrecarga. E a gestão visual ela vai poder, né, ajudar justamente, né, nesse ponto para que vocês possam justamente buscar essa melhorar, né, melhorar a performance. A gente sempre está em busca disso, né? Toda vez que a gente chega perto do limite ou, né, assim como vocês também têm a iniciativa, né, do Labs dentro, né, dentro da empresa, né, para buscar os intraempreendedores, por que que existe isso? Para a gente provocar uma mudança, né, provocar um novo comportamento, provocar uma nova forma, né, de visualizar as coisas. Né, muito desse movimento, né, foi atrelado aqui, né, à agilidade, então onde a agilidade busca, né, trazer, talvez, esse encurtar os ciclos, né, de entrega, para que a gente possa trabalhar melhor em equipe, né, porque ninguém faz nada sozinho, né, melhorar a satisfação dos nossos clientes, atingir os resultados, melhorar a comunicação, né, e a interação entre as pessoas. E, e aí que entra a gestão visual, né? A gestão visual, né? Muitos de vocês às vezes olham isso e falam, pô, beleza, é um quadro, tem um monte de informação ali, mas esse quadro, né? Ele comunica muito mais, né? Do que somente, né? O que precisa ser feito. É muito comum, né? Nesse tipo de quadro, ele representar, né? Vocês vão sempre ver, ele tem uma orientação onde o que está mais à direita é, vocês vão sempre estar perto do ou é o fim, né, a etapa final. Alguém só me confirma no chat aí se vocês estão visualizando meu mouse, né? Porque daí eu uso o mouse aqui também como para apontar. Então, geralmente na etapa final aqui vocês sempre vão ter, né, o que vai terminar. Não, beleza, estão vendo o mouse, né? Na etapa inicial, geralmente é um backlog, uma lista de coisas a serem feitas, né? E no meio, né, são etapas de execução, né? É bem comum ter uma etapa de execução, uma etapa de validação. Então, isso é uma questão comum, mas pô, o que mais eu posso extrair aqui, né, da gestão visual? A gestão visual ela vai, né, muito além, né? Ela é independente do método, então não importa se você, né, tá com alguma orientação, né, com algum método de trabalho, mas ela vai te ajudar, né, mesmo que você tenha desconhecimento, né, de algum método. Então, trazer à tona, né, o trabalho vai melhorar a comunicação, ou seja, nesse cenário aqui, né, eu consigo, por exemplo, eu posso trazer que isso aqui é um planejamento aqui de 3 equipes, eu consigo ter a clareza, né, do volume de entregas aqui a serem feitas. Eu posso trazer clareza que talvez existe um projeto em comum aqui, ou uma entrega em comum que essas equipes trabalham em conjunto, que podem estar representados aqui, tem um projeto que está representado pelos itens verdes, uma outra entrega representada pelos itens laranja. Então, eu consigo visualizar, né, onde está na linha da prioridade isso em cada equipe, né, para promover alinhamento, né, melhores conversas. Eu consigo trazer a visibilidade, né, da sobrecarga, onde existe trabalho acumulando. Então, por exemplo, se nesse cenário aqui, a última etapa aqui fosse uma etapa de validação, pô, a gente consegue ver que tem muito trabalho ali quase pronto, né? Está bem perto de acabar e que talvez a gente possa dar uma prioridade ali para, de fato, liberar isso, né? Antecipar o resultado. É muito comum, né? Quando a gente começa a trazer isso e essa provocação, é,
trazer de uma forma consciente, né? Porque a gente sempre há a tendência de, cara, vamos começar logo as coisas, né? Vamos começar logo, porque se a gente começar logo, a gente termina logo. Mas nessa ânsia, né, de começar sempre as coisas, né, e cada vez começar mais rápido, a gente acaba não terminando as coisas, né? Então, o método Kanban traz, né, e essa orientação visual, né, que você pode aplicar independente do método, pô, pare de começar e comece a terminar, né? Então, olha mais para o que está perto de terminar, dá foco ali, né? Isso diminui a sobrecarga da equipe, né? E deixa muito mais fácil, provoca mais colaboração. E começar com a gestão visual é a maneira mais simples, né? De trazer essa orientação, né? E como visualizar o trabalho. Beleza, pô, mas legal, Caco, gostei disso aí, né? E como que eu posso começar? Como eu posso começar aqui, né, na empresa? Como eu posso, né, como intraempreendedor aqui, pô, começar a provocar isso aqui no meu time, na minha área, né, na minha equipe? Então vamos lá, né? Eu vou trazer aqui algumas questões, basicamente é como não começar primeiro, né? Porque geralmente vem aquela receita, não, faz isso, mas eu vejo que há uma grande confusão, né? E às vezes as pessoas vão para o caminho confuso, né? Então, vou trazer aqui primeiro alguns tópicos, né, de como não começar. Então, primeiro não procure o quadro ou fluxo perfeito, né? Comece com aquele que você tem, tente trazer, revelar, né, o trabalho que você tem, mas sem necessariamente já de largada, né, querer mudar o seu fluxo de trabalho, alterar. Então, também não comece tentando padronizar o quadro ou fluxo de toda a empresa, né? Cada equipe tem a sua particularidade e você deve, né, trazer uma orientação para evoluir, né, cada equipe. É possível que no futuro, em algum momento, você vai chegar a lugares parecidos, que faz sentido de alguma forma unificar, mas esse não é o objetivo e a busca, né? Essa é uma consequência, né, que acontece. Focar só no nível da equipe, né, sem se preocupar com a entrega, com o fluxo de entrega até a entrega final. Então, nosso grande orientação aqui de trazer para o visual é tentar trazer do início ao fim, ou seja, desde quando a gente começa a investir até quando, de fato, a gente entrega ali, impacta, né, o resultado da nossa organização, da empresa, do cliente. E uma outra maneira também de não começar é não ter rotinas de revisão, né, para melhoria contínua. E aqui eu falo de rotinas básicas mesmo, né? Pode ser, às vezes, uma reunião super pequena, enxuta ali no comecinho da semana, de meia hora, uma hora, para trazer com a equipe qual que é o nosso foco essa semana, né? O que a gente vai, né, direcionar, priorizar, e no final da semana parar e olhar para a semana e falar, olha, pô, esse era o nosso foco, a gente conseguiu manter o foco, o que tirou a gente do foco, né? O que nós conseguimos de fato avançar, entregar, e aí o que a gente aprendeu e pode aplicar, né, na próxima semana. Então, isso são rotinas simples que vão tomar aí, você pode fazer isso de forma bem enxuta, né, que vai te tomar em torno de 2 horas por semana, mas que vai trazer um grande ganho, né, de alinhamento, colaboração, usando, né, o poder da gestão visual, né, como apoio. Provavelmente, né, você vai chegar em um dos quadros, né, parecido com esses, né, que eu vou trazer aqui para vocês. E o objetivo aqui, né, é importante aqui, não quero que vocês saiam copiando, né, instalando ou implantando, né, esses quadros aqui, é mais servir como uma inspiração para que vocês possam, talvez, achar ou ver possibilidades de próximos caminhos, né, ou algum insight aqui para aplicar, né, na sua equipe. Então, é possível que, né, assim como aquele primeiro, né, que eu mostrei, né, você tenha esse, né, o Kanban, o Kanban, o quadro Kanban simples, né, que existe ali um backlog, tem a priorização dos próximos, tem ali a execução, o que foi entregue. O que esse quadro simples, né, já me traz de poder de gestão visual? Pô, eu tenho clareza que esse foi entregue, eu tenho clareza que aqui eu tenho 3 itens em execução. Quando a gente olha para a gestão visual, a gente vai sempre ler o quadro, né, da direita para a esquerda, ou seja, a gente vai lendo sempre do fim para o começo e de cima para baixo, ou seja, tudo que está em cima é mais prioritário, né, o que está embaixo é menos prioritário. Não quer dizer que não é prioritário, né, mas ele tem uma prioridade menor do que o que está em cima. Então, se essa é a orientação, eu consigo saber que aqui a minha prioridade maior é o item C, depois o E e depois o F. Então, se eu quiser colaborar, possivelmente, pô, faz mais sentido colaborar no mais prioritário, né? E depois vai descendo aqui a prioridade. Eu tenho aqui uma lista de próximos itens, né, a serem trabalhados.
Então, isso me dá clareza que, pô, assim que alguém terminar esse aqui, pô, qual vai ser o próximo, né, a ser puxado, né? Qual vai ser o próximo que a equipe vai iniciar a execução? Vai ser o item D, né? Porque ele está aqui em cima, ele é representando visualmente que é a prioridade. E depois o I e o G. E eu tenho mais 2 itens que estão lá no backlog, ou seja, uma lista de coisas a serem feitas que ainda não necessariamente priorizei, né, quando eles vão ser feitos. Então, isso dá também uma segurança, né, e até um alívio assim, para a equipe falar: não, beleza, então pode, por exemplo, eu posso trazer isso, né, para uma reunião semanal da equipe e falar: olha, galera, a gente está executando esses, possivelmente a gente vai trabalhar nesses 3 aqui durante essa semana, então o H e o J ainda a gente não precisa se preocupar, né? E qualquer coisa a gente avisa, então ajuda a diminuir também a carga mental da equipe e traz foco, né? Então o nosso foco, né, como equipe, fica nesses itens aqui, onde a gente vai buscar, né, terminar eles, né, terminar os que estão em execução para puxar esses que estão de próximo, então dá clareza, melhora todo, né, o cenário. Ou eu posso, talvez, né, ter um Kanban agregado aqui, onde eu tenho muita particularidade, né, na minha equipe, a gente distribui aqui as atividades, né, e as responsabilidades conforme cada pessoa. Então, o quadro é o mesmo, mas aqui eu trago uma visualização já individual, né, de cada pessoa. Então, o que que eu tenho nessa equipe aqui? O José, né, o Pedro, a Esther, o João. Então, o que que eu consigo geralmente trazendo dessa forma, né? Se a sua equipe é bem especialista, né? Cada pessoa faz algum tipo de atividade e talvez ainda tenha oportunidade de aumentar a colaboração. Pô, esse é uma maneira de começar a fazer essa provocação, né? O que que eu consigo visualizar aqui já de início? Pô, tem as prioridades claras, o José tem o D e o C, então é bem provável que ele vai puxar o próximo ali que seja o dele, acabou de terminar o A. O Pedro está executando o E e o próximo vai ser o F, né? A Esther tem o G e o H, né? O próximo é o G, então ela deve puxar esse, e o João, né, não tem nenhuma atividade aqui para ele puxar. Então, qual é a oportunidade aqui? Pô, talvez o João possa colaborar com alguém do time, né? Seja o José, o Pedro ou a Esther, para talvez desenvolver uma outra habilidade, né? E conseguir, né, ajudar a equipe, né, a funcionar melhor quando alguém fica sobrecarregado, né? Nesse caso aqui, ele poderia talvez ajudar o José ou o Pedro, né, que tem 2 itens ali, um execução e outro de próximo. O José tem 2 ali de próximos. Então, dessa maneira, você vai naturalmente, passo a passo, provocando alguma colaboração, né, entre os membros da equipe, né, e criando, né, uma nova capacidade, ajudando a se desenvolver. Então, porque eu não acredito que, né, todas as pessoas de todas da equipe precisam saber fazer tudo, né? E você precisa entender onde há sobrecarga para que você possa, então, colaborar. Você pode, talvez, trazer né, uma orientação mais um quadro Kanban de time, onde né, aloca as pessoas. Então, não sei se vocês usam já algum software, né? Geralmente isso é fácil, né, de usar quando você tem algum software, né? Me comentem no chat aí se vocês usam algum software, né, para gestão das tarefas, né, do trabalho aí, né, dentro da empresa. Então, geralmente essa representação ela mostra onde as pessoas, né, estão trabalhando. Eu consigo visualizar, por exemplo, nesse quadro, né, que tem um acúmulo de itens em validação, né? Tem uma pessoa só trabalhando ali e tem 4 itens. Então, eu posso talvez entender que pô, vai começar a acumular e talvez alguém que está aqui trabalhando na execução poderia colaborar, né, na validação. Então, aumenta, né, esse alinhamento e a colaboração da equipe também. Ou talvez, né, você tenha uma equipe, né, o exemplo, esse aqui era um exemplo inspirado em uma equipe de marketing que atende diferentes demandas, né? Ela tem lá demandas de campanhas e conteúdos, que é o principal, né, a prioridade daquela equipe. Ela atende também algumas peças de visuais ali para o produto A, né, para um dos produtos ou serviços da organização. E eventualmente a equipe também apoia em eventos. Então você pode separar aqui em raias, né, os trabalhos. Isso ajuda a entender a demanda, né, entender talvez o evento vai ser mais sazonal, mas quando tiver bastante trabalho ali, você começa a entender que talvez precisa, né, combinar melhor a execução, né, dos outros trabalhos, então gera um alinhamento para que o time possa colaborar.
Ou você pode, né, deixar outras informações visuais aqui, onde você também pode, talvez, espalhar, né, explodir mais aqui o seu quadro, onde tem etapas de espera, né, ou talvez você vai chegar, né, num fluxo já de ponta a ponta, onde vai desde a ideia, né, entendimento de problema, desenho de solução, até que, né, de alguma maneira, ele está pronto ali para ser entregue. Então, geralmente, nesse formato aqui, tem 2 pontos de compromisso, né? Tem um ponto de compromisso lá no início, onde geralmente alguém decide, não, vamos investir recurso financeiro, vamos investir tempo, né? Vamos se dedicar para, de fato, entender esse problema e avançar e possivelmente criar alguma solução. E existe um ponto de compromisso, né? Esse aqui, e um ponto de compromisso aqui, onde você, de fato, fala, não, legal, a gente entendeu, é um problema, tem uma solução clara, vamos executar, né? E a partir daqui a gente quer, de fato, né, entregar essa solução. Nesse fluxo também você pode, né, representar itens que são descartados, né, que possivelmente aqui, não, esse problema a gente avaliou, mas não vamos seguir com ele, né, a gente vai descartar. É comum, né, ter nesse momento aqui que o descarte é mais um filtro, né, às vezes não validou, aquilo não faz sentido. Geralmente nesse cenário aqui a gente chama, né, esses quadros, esse quadro ele é o que traz o upstream ou downstream, ou discovery, né, ou descobrimento, entendimento, e o quadro de delivery, entrega, né, aquele que de fato onde, não, legal, temos aqui a solução, agora vamos entregar. Então essa aqui é mais para dar, né, um insight, e o que eu queria trazer aqui como reforço é: comece com o que já faz hoje, né, com o que você já faz hoje. Então, não mude logo de início, né? O grande objetivo aqui, de quando você começa a aplicar a gestão visual, ou vai dar um passo além, é revelar todo o trabalho, né, de forma visual, né? Todo o trabalho é todo o trabalho mesmo, né? Tudo aquilo que está, de certa forma, escondido. Escondido aqui não no sentido de que alguém está, né, ocultando ali o trabalho, né, de forma consciente, né, para tomar alguma vantagem. Sim, escondido, porque ele não está disponível ali, né? Não está visível para todo mundo, e aí acaba dificultando, às vezes, a gestão, né, do trabalho. Então, revela todo o trabalho, isso já vai trazer uma série de benefícios. E aí a gente vai entrar agora aqui nas 5 dicas práticas, né, que eu prometi para vocês, que é de fato onde, né, vocês vão aplicar, né, e complementar aqui uns insights que eu trouxe até agora, né, que é basicamente: a prioridade precisa estar visível, deixe visível as coisas velhas, identifique onde o trabalho acumula, entenda a demanda e a capacidade e foque em terminar. Né, e eu vou entrar aqui agora, né, em cada uma delas. Então, a prioridade, né, precisa estar visível. Aqui eu trouxe, né, uma fila que representa muito bem, né, na vida real. Eu queria trazer um exemplo aqui que possivelmente todos de vocês, né, frequentam e conseguem perceber. A gente tem as filas, né, de supermercado, né? Todo mundo, ou quase todo mundo, né, de vocês possivelmente vai no supermercado, né, para comprar algum produto. E é bem comum, quase todos os supermercados têm uma fila de prioridade, né, que atende, né, pessoas que classificam naquela, com algumas características, né, que permitem ela ter uma prioridade, e existem as outras filas todas normais. Então, é muito claro, né, no supermercado, quem que vai ser o próximo a ser atendido, né? Você está naquela fila, tem várias filas, você sabe quem é o próximo, quem vem depois, e você sabe que se chega, né, alguém com a característica de prioridade, ele vai olhar lá a fila de prioridade e vai ser atendido, teoricamente, mais rápido, né? Mas o que acontece, por exemplo, se chega, né, um ônibus completo, né, de pessoas que se classificam nas características que permitem ela ter acesso à fila prioritária? Ou seja, pô, tudo é prioridade, né? Chega 40 pessoas lá que tem prioridade, ou seja, se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Todo mundo vai demorar para ser atendido. Então, a prioridade é um grande fator aqui, né, e gatilho, né, para que vocês possam usar como acelerador, né, do resultado. Né? E deixar visível a prioridade ajuda as pessoas a trabalharem, né, de maneira correta, a saber qual é a melhor investimento, né, do tempo e do trabalho delas, e a gestão visual, né, ajuda muito nesse aspecto. O item 2 é: deixe visível, né, as coisas velhas. Eu botei coisas aqui entre aspas, né, porque a gente sabe que existe, muitas vezes a gente se compromete, né, há algum tempo atrás, ou surge uma grande ideia em algum momento, né, da organização, e a gente decide às vezes embarcar naquilo,
embarcar naquela ideia e começa a executar, começa a colocar energia, e de repente, né, alguém fala, não, não, vamos dar uma segurada nisso, né? Vamos pausar aqui essa iniciativa, esse projeto, essa entrega, né? E porque surgiu outra coisa aqui que é melhor. E aí aquilo fica ali, né? Fica ali parado, aí fica um mês, 2 meses, 3 meses, aí depois você fala, não, pô, vamos voltar aqui, não, beleza, vamos voltar, porque não, para de novo, tem outra coisa aqui. Então, geralmente isso vai envelhecendo. Então, eu queria convidar vocês aí, né, a olhar para os itens antigos, né? Seja projetos antigos, iniciativas antigas, tarefas antigas. E antigas aqui pode ser duas questões. Geralmente eu olho, né, com dois aspectos aqui. Eu olho coisas que estão ali antigas mais de 3 meses, ou seja, de 3 meses para cima. Aí depois eu separo, pô, o que está mais de 6 meses? Então é bem provável que essas que estão entre 3 e 6 meses, pô, vale a pena gastar energia, se vale repriorizar, se deveria estar ali mesmo e tal. Itens, né, itens ou prioridades que estão lá, né, já paradas há mais de 6 meses. Pô, são grandes candidatas a serem descartadas, né, ou de fato guardar em outro lugar, né, que você não precisa mais gastar tempo e gestão com aquilo, né, porque gasta muita energia, né, ficar gerindo aquilo. E tem itens mais de um ano, né? Itens com ou tarefas ou projetos que estão lá paralisados há mais de um ano, é bem provável que eles não vão mais voltar como eles eram, né? Ou com o objetivo no qual nasceram, porque é provável que até a realidade ou a solução que está, né, desenhada naquela iniciativa já não encaixa mais na realidade atual. Então, a minha recomendação é sempre, cara, provavelmente ou descartar ou voltar lá para o início, né? Arranca fora, né? E começa de novo e daí prioriza com base nas outras coisas para ver se aquilo deveria mesmo ser feito. Mas é bem comum, né? Nesse cenário onde acaba realmente descartando. Então, descartar, deixar as coisas velhas visíveis ajuda a diminuir a quantidade de coisa em progresso, ou seja, aumenta o foco, né? Aumenta o foco naquilo que de fato deveria, diminui a ansiedade, né, da equipe, porque aí aquilo, eu sei que a gente está cada vez mais ansioso, né? E fica aquela agonia, né? Pô, aquele negócio lá que a gente começou e não voltou, né? E fica tendo trabalho de gestão em cima, então você pode resolver isso. Terceiro é identifique onde o trabalho acumula, né? Então, deixando claro, né, o seu fluxo de trabalho, né, você vai conseguir visualizar onde existe um acúmulo de trabalho. E esse é um lugar, né, onde, né, você pode estimular a colaboração, né, trazer para a equipe, né, seja nas rotinas, né, no qual eu falei lá no planejamento inicial, né, no começo da semana, ou numa revisão de como foi a semana no final da semana, de trazer para a equipe e falar, olha, galera, pô, vocês estão percebendo, né? Estamos percebendo, né, que está acumulando trabalho aqui nessa etapa. O que a gente pode fazer como equipe, né, para colaborar mais aqui, né, e fazer com que flua melhor o trabalho nessa etapa? Então, essa é uma conversa útil que ajuda bastante, né, as equipes a melhorar, né, a gerar colaboração. O quarto é entenda a demanda e a capacidade. Então, como eu, né, até falei lá no início, né, e trazendo aqui nesse item 4, a gente sempre vai ter mais trabalho para executar do que a gente consegue. Né? Mesmo que a gente trabalhe 24 horas por dia, a gente não vai conseguir vencer todo o trabalho existente, né? É impossível. Então, dado que isso é uma verdade, a gente precisa se organizar, né? E para se organizar, a gente precisa entender qual é a quantidade de trabalho existente, que aqui eu denomino aqui demanda, né? As demandas são tudo aquilo que existe para a equipe, para a área, né, para a empresa executar e fazer dentro do momento atual. E para eu conseguir saber isso, eu preciso entender. Então, eu recomendo, esse aqui é um formato, né, de uma tabelinha simples que ajuda vocês a conseguir fazer esse levantamento. Aí talvez você pode falar, pô, mas Caco, eu não tenho isso aí mapeado aí, não tem como ter essas informações. E aí eu recomendo para você, cara, se não tem escrito, olha a semana passada, né? Ou olha essa semana, a gente está hoje aqui na sexta-feira. Então vamos olhar essa semana agora, pô, todo mundo vai ter na cabeça, né? Quanto que entrou de projeto essa semana, quanto que entrou aqui de defeitos ou problemas aqui que a gente teve que corrigir, ou que a gente teve que atuar e que a gente não tinha se planejado.
O que que aconteceu de talvez problemas graves essa semana que a gente teve que reagir de forma super urgente, né, e que também a gente não tinha noção, né, mas enfim, era algo urgente, a gente teve que lidar com isso. O que que entrou talvez e, né, se você atende, às vezes, alguma demanda, né, alguma questão legal ou uma demanda externa, né, alguém que, por algum motivo, uma lei ou algo que acontece, né, você precisa reagir. Então, exemplo, né, demandas de governo. Então, se chegou alguma dessas, então, olha essa semana, pô, quantas que entrou nessa semana? E aí você pode depois aumentar e olhar, pô, legal, olhamos essa semana. E semana passada, a gente consegue também levantar essas informações? Então, você pode ir tentando avançar para trás, né, até o momento que você fala, não, pô, temos 2 semanas só, dali para trás eu já não, ninguém mais lembra. É melhor ter alguma informação do que nenhuma. E aí você pode olhar essa taxa de entrada, ou seja, quantos chegam, né, por mês, por semana, por dia. Então, aqui é um exemplo, né, entender se é uma natureza planejada, não planejada ou sazonal, e qual é a expectativa, né, daquilo que entrou, geralmente qual é a expectativa de entrega, né? Quando chega, quando acontece algo, é, seja de problema ou algo grave, né, qual a expectativa que se tem que a gente resolve e retorne à normalidade, e se a gente está, e aí você pode ter uma conversa também se a gente está conseguindo atender essa particularidade ou não. E o quinto aqui é o foco em terminar. Então, o foco em terminar, ele traz uma questão de, pô, toda vez que você termina algo, então, no caso aqui, né, a pessoa acabou de terminar um item que estava aqui em validação, então, ao invés de automaticamente ela vir puxar uma outra tarefa aqui, né, para fazer, ela pode se questionar, pô, antes de eu puxar um novo, né, eu vou tentar ajudar aqui na execução, né, onde tem uma pessoa só, ou tentar validar, ver se eu consigo apoiar aqui, validar mais algum item novo, e aí dessa forma, né, você começa a terminar, né, e para de começar. Isso ajuda, né, a você otimizar melhor, né, o resultado, diminui a quantidade de item em progresso, e isso deixa tudo mais simples, né, mais fácil aí de fazer a gestão da equipe. E tudo isso que eu trouxe aqui é a base, né, do método Kanban, né, que eu compartilho com vocês, né? Eu vou entrar aqui super, só uma pinceladinha, né? Mas o método Kanban ele traz aqui princípios que eles podem ser usados tanto para gestão de mudança, né? Como ele traz aqui, comece com o que você já faz hoje, né? Que foi o que eu reforcei. Concorde em buscar a melhoria através da mudança evolutiva, que foi também o que eu reforcei, né, de pô, trazer o ponto, ter essas rotinas, né, para melhorar, e encorajar atos de liderança em todos os níveis. O que que isso significa, né? Que você precisa trazer a equipe junto, né, para poder discutir, e a gestão visual vai ajudar muito, né, para que as coisas fiquem disponíveis ali, todo mundo perceba que existe oportunidade, e aí sim, né, você vai ter a melhoria. Ele também traz princípios, né, de entrega de serviço, que foca em atender, compreender, né, e focar nas necessidades e expectativas dos clientes, gerenciar o trabalho, né, e deixar que as pessoas se organizem ao redor dele, e desenvolver combinados aqui para que você possa melhorar os resultados, tanto do cliente quanto do negócio. Então, a gente se foca nessa tríade, né? Cliente, negócio e as pessoas. Então, quando isso tudo funciona bem, né, a gente tem ótimos resultados, né, resultados sustentáveis. E o Kanban traz várias práticas, né? Hoje eu explorei com vocês aqui a parte da gestão visual, que faz parte da visualização do fluxo de trabalho, né? Mas existem as outras práticas também de limitar o trabalho em progresso para ganhar foco, medir, gerenciar o fluxo, né? Deixar as políticas explícitas, que é o nome aqui, políticas, né? Meio complexo, mas entendam que como combinados, né? Deixar os combinados claros, né? De como vai funcionar, ter as rotinas, né? De feedback, essas rotinas de avaliação e melhorar de forma colaborativa e evoluir de forma experimental. Então, o método Kanban ele vai permitir, né, que vocês tomem as melhores decisões para a gestão do trabalho. Então, sempre vai ter esse foco, né? E o que a gente traz muito é que o nosso grande busca, né, é pelo ritmo sustentável, né? Porque o que acontece toda vez que a gente entrega, né, seja um grande projeto, ou faz aquela grande entrega, ou termina aquela tarefa difícil, ou também uma tarefa rotineira, né? Toda vez que a gente termina algo, o que acontece?
Então vem mais trabalho, né? Sempre vai vir mais trabalho. Então toda vez que a gente entrega, né, vai vir mais trabalho. Então a gente precisa achar esse ritmo, né? Por quê? Porque a gente não está não é uma prova, né, de competição esportiva, né, onde a gente dá o máximo e depois fica uma semana ou duas descansando, né, para depois ter outro campeonato. Né, o nosso campeonato é todo dia, né? A gente está todo dia para buscar ter o melhor e, né, buscar o modo maratona. Então, né, para fechar aqui, né, com o insight, já logo já vamos abrir para perguntas, essa questão, né, do evolucionário, né, evolucionário não é fácil, né, e o método Kanban, ele e a gestão visual, ela cria um ambiente, né, para que você não cometa o mesmo erro duas vezes, ou seja, Kanban cria um sistema, né, de aprendizado evolutivo, né, esse é um grande insight aí do Klaus Leopold e do Siegfried Kaltenecker, né, que eles trazem nesse livro aí, o Kanban Change Leadership, né, o Klaus é uma das grandes referências também do método Kanban no mundo. E, né, eu deixo para vocês aqui, quem quiser saber mais, né, depois eu vou passar por e-mail para vocês também que se cadastrarem ali, né, tenho aqui mais conteúdos gratuitos, né, que vocês podem acessar, né, ou se quiserem já copiar o link ali, bit.ly Kanban-iniciantes, mas esse material aqui já vai estar para download para vocês, né? E tem também um presente aqui de desconto de 50% aqui no livro, pelo link da Abrasport, então fica em torno de R$ 40 para quem quiser participar, né? Mas agora vamos abrir para perguntas e vou deixar aqui também o QR Code, então vocês podem apontar aí o celular, né? Se cadastrem ali, aí eu mando ali no e-mail, já vou mandar aqui esse material para vocês, mas acessando aqui nesse QR Code, vocês têm a oportunidade ali de se cadastrar para concorrer a 2 prêmios aqui, né? 1 hora de mentoria comigo, né? E um do livro Jornada Kanban na Prática aí que eu vou sortear aí para vocês também. Então, vou deixar aqui na tela, né? E a gente abre aí para as perguntas. Que show, hein, Caco? Obrigada pela apresentação, foi ótimo. Aprendi muita coisa nova aqui que eu não sabia ainda com você. E queria ouvir agora a nossa comunidade. A gente está aqui com quantas pessoas? 35 pessoas ao vivo. Fiquem à vontade para ou trazer no chat ou levantarem a sua mãozinha. Eu já abri o mic aqui e aproveitar a oportunidade para trazer as suas perguntas sobre métodos Kanban, sobre métodos ágeis, o Kanban especificamente. Então, quem começa aqui com tira dúvidas? Ó, o Milton Boa, levantou a Milton. mão ali. Vai lá, Milton. Bom Então, dia. bom dia. Eu queria tirar uma dúvida. Os processos concluídos, existe um tempo assim limite para deixar eles ali para serem visualizados que foram concluídos? Como que funciona essa parte assim? Não, legal, Milton, boa pergunta. Geralmente existe duas formas de responder essa tua pergunta, né? Eu vou dar uma simplificando assim, né? Mas se você usa alguma ferramenta digital, tem até algumas ferramentas que já tem alguma configuração de arquivar, né? Arquivar de forma automática, mas é comum algumas equipes deixarem ali 1 ou 2 semanas ou até um mês, né? E depois arquivar. Tem algumas ferramentas que às vezes já tem até um modo de arquivar automático, assim, tudo que está mais de 30 dias, por exemplo, ele automaticamente arquiva, né? Por quê? Porque geralmente senão vai tendo um acúmulo grande ali, né, no que está concluído e só polui, né, visualmente a informação. Então, nas ferramentas digitais, geralmente há essa opção, né, de arquivar, né, algumas automaticamente, né, e outras que você faz manual. Por exemplo, né, muitas pessoas às vezes acabam usando o Trello, que é uma ferramenta gratuita. Então, o Trello não arquiva automaticamente, mas você pode ir lá, né, e filtrar e arquivar de forma recorrente, né, e ir arquivando aquilo que terminar. Tem equipes que às vezes fazem uma reunião no final da semana, olha tudo que foi entregue, pô, beleza, já visualizamos tudo, pronto, arquivamos. Essa é uma maneira também, né, porque arquivar quer dizer que ela só não fica ali visualmente, né, mas está lá o registro ainda, tá a informação, então você consegue ainda ter acesso à informação. Se você está trabalhando, né, com um quadro visual na parede, por exemplo, né, temos um quadro aqui na parede aqui do nosso setor, da nossa área, do nosso time,
Então, aí você pode... mas, pô, não queria perder a informação, né? Porque se eu tirar lá o post-it ou o papelzinho, eu vou perder. Aí você pode ir criando, talvez, outras colunas de... entregues da semana tal, ou entregues do mês tal. Aí você vai movendo tudo para lá, né, e acaba deixando como um histórico. É também útil, assim, quando você usa de uma forma visual na parede, né? E aí você pode, às vezes, usar só para armazenar os últimos 2 meses, depois, né, pode tirar. Então, acho que eu responderia a tua pergunta dessas duas maneiras, né, para os cenários. Não sei se te atendeu aí, Milton. Qualquer coisa também você pergunta Sim, de não. novo, a gente complementa. Atendeu sim. Obrigado pela explicação. Legal. Valeu, Milton. Gui, quer trazer a tua pergunta? Legal. Ô, Caco, dentro do Kanban, eu consigo, de alguma forma, ter indicadores ou medir que uma tarefa ela está muito atrasada ou que o Joãozinho ou a Maria está sendo muito rápido numa tarefa. Eu consigo ter essa medição? Uma boa pergunta. O Kanban a gente traz, né, também métricas. Eu vou até compartilhar com vocês aqui no chat, né? Eu tenho um post bem completo, né, que fala principalmente sobre as métricas, né? Dá mais uma hora completa aqui, né, de conversa. Mas basicamente o que, né, eu te respondendo aqui de forma prática, quais são as duas métricas, né, que colaboram basicamente nesse aspecto, né, que você falou, né, que a gente talvez está conseguindo entregar rapidamente ou que está tendo algum acúmulo, né? Você trouxe ali que, né, talvez alguém não está conseguindo avançar, né, por algum motivo, né? E às vezes não é problema da pessoa, né? É o problema do cenário ali. Então, é para você identificar e tomar ações, ou a própria pessoa tomar ações, né? Existem duas métricas principais, né, que ajudam nesse cenário. Uma delas é o tempo que a pessoa está em progresso, né, naquela atividade. Então, basicamente, desde que ela começou a fazer até ela terminar. Só que se ela não terminou ainda, né, então você mede esse tempo, o tempo do item em progresso. Em inglês, a sigla é WIP-Age, né, que é Work in Progress, a idade dos itens em progresso, ou, né, basicamente em português é isso, né, a idade do trabalho em progresso. Então, essa é uma das métricas bastante úteis, né, que ajuda você a visualizar que algo está envelhecendo, né, dentro do fluxo. Um exemplo comum. Vamos supor que, geralmente, os itens, né, que a equipe trabalha são concluídos em torno de 10 dias. Né, e existe um item lá que já está na equipe lá em execução durante 14 dias. Pô, é bem provável que aquele item merece uma atenção, né? Uma atenção no sentido de, pô, talvez o time pode colaborar em cima dele, né? Talvez a gente esteja tentando resolver de uma maneira muito mais difícil do que deveria, ou por algum motivo a gente esbarrou em alguma barreira técnica ali que talvez botando em discussão com a equipe, né, tenha uma ideia diferente, né, de como solucionar. Então essa é uma das métricas, né? A outra métrica é o que a gente chama, né, do lead time, ou do tempo que as coisas levaram, né, para serem executadas. E esse tempo, ele só vai medir, ele começa quando a pessoa começou a executar e termina, né, quando a pessoa, de fato, entregou. Então, ele vai representar o passado, né? Então, ele não mostra o problema, ele vai mostrar problemas que já aconteceram. Então, pegando o gatilho daquele exemplo anterior, né? Vamos supor que lá, quando estivesse lá com 14 dias, né, a gente botou para discussão na equipe, viu que aquilo estava demorando, aí a equipe conversou, pô, beleza, então eles conseguiram, depois de 3 dias, terminar, então terminou com 17 dias aquele item. Então, ele vai aparecer lá na outra métrica, né, depois de, olha, esse item levou 17 dias. E aí, qual que é a grande questão, né? E a gente tinha uma referência de 10 dias, né, de forma comum, como o time entregava. Então, isso vai ajudar o time a refletir, e eu recomendo, né, pegar esses itens que levaram mais tempo e trazer para discussão na equipe, né, mas uma discussão bastante saudável no sentido de, pô, se a gente fosse fazer de novo hoje esse item, né, agora com todo o conhecimento que a gente tem, como que a gente faria?
Então, essa conversa, né, ela é super saudável, né, e ajuda muito o time a, de fato, refletir, né, sem buscar culpados, porque né, o que é também comum, né, infelizmente, mas que eu tento influenciar para que não seja mais tão comum, é usar do efeito persuasivo, né, falar, olha, não, porra, demorou 17 dias aqui, quem foi a pessoa que fez isso? Né? E aí a gente procurar apontar o dedo, né, para achar o culpado. Isso não vai ajudar, né, a melhorar continuamente. E aí a métrica acaba sendo, né, virando vilã, né? E aí o problema não é necessária a métrica, né? Então eu vou deixar aqui, ó, no chat para vocês, né, esse link aqui, ó, bit.ly/3 métricas. Aqui tem um post bem completo, né, sobre isso que eu falei, né? Tem uma palestra inteira lá também que eu fiz no Agile Brasil, acho que foi em 2019. Então, que a gente comenta, e eu, inclusive, criei com um amigo meu o Manifesto das Métricas, que está lá nesse post também, onde a gente dá, justamente, traz esse olhar, né? Como olhar de forma mais completa, não só essa métrica, como olhar de forma mais sistêmica, né, e mais ampla para ter os resultados. Legal, excelente. Obrigado, Caco. Legal, vamos lá, o que mais? Boa. E aí, turma, mais alguma dúvida? Vamos aproveitar que a hora é agora, hein? Aproveitem para se cadastrar ali, quem não se cadastrou. Deixa eu parar de compartilhar aqui a tela aqui. Caco, eu queria te fazer uma pergunta que Claro. é clássica de quem trabalha com tecnologia, ferramenta, né, gestão, que é a dúvida método ou ferramenta, né? O que vem primeiro? Ovo ou a galinha, né? Essa dinâmica de será que ferramenta é o suprassumo, né? Ou entender bem o método é o primeiro passo para implantar estão implantadas, né? Qual que é a sua sugestão? Não, boa pergunta, Bárbara. Acho que é uma, na verdade, excelente, né? Porque geralmente muitas das empresas até procuram assim, não, vamos, a gente precisa botar uma ferramenta aqui, porque aí a ferramenta vai resolver, né, os nossos problemas. Mas eu tenho clareza, assim, né, a minha opinião, eu posso estar errado, mas é o que eu penso, né? É que ferramentas elas são úteis, né? Elas ajudam muito, mas elas não resolvem, né, não resolvem sozinhos os problemas. Né? Um exemplo, eu vou pegar uma ferramenta comum, né, que muitas empresas de tecnologia usam, né, que é o Gira, por exemplo. O Gira é uma ferramenta da Atlassian, né, que ajuda a fazer gestão de fluxo e tal, uma das mais potentes e tal, e também tem um preço, né, não é barato. Muitas empresas adotam, né, por exemplo, essa ferramenta, que ela é ótima, né, traz uma série de benefícios, mas não conseguem ter os resultados, né, inclusive fica pior, né, então eu vejo no mercado muita gente, por exemplo, que tem até um certo ódio, assim, do Gira, né, então entra na empresa e fala, nossa, tem Gira. Eu sempre falo, cara, o problema não é do Gira, né, eu já participei em lugares que o Gira estava super mal implementado e deixava o ambiente de trabalho horrível, e outros lugares que estava super bem, né, configurado e deixava a flexibilidade. Né? Teve uma das minhas oportunidades profissionais que eu também entrei num lugar que o Gira estava mal implementado, a gente conseguiu acertar. Mas assim, a ferramenta ela é ótima, né, para dar consistência, né, para espalhar o movimento e tal. Mas o que de fato vai trazer o resultado é você ter uma estrutura, né, um método ali, uma orientação, né, de como você vai trabalhar, né, independente se é Kanban, ou se é Scrum, ou se é alguma outra prática ágil, né, mas eu entendo que o método ele ajuda principalmente a deixar a coisa mais fácil, né, a deixar mais simples ali para as pessoas, né, talvez a gente está aqui num grupo seleto, né, de intraempreendedores, né, que são mais inovadores, que tendem a sempre ser fora da caixa, né? Ir além do método, e que é excelente, né? Eu também sou uma dessas pessoas, né? Que a gente sempre vai além do método. Mas quando a gente quer, de fato, que aquilo que a gente criou, que a gente inovou, né? Que a gente quer espalhar, né, para a empresa, ou quer ter uma grande adoção,
né, você precisa, de alguma maneira, né, deixar isso mais simples, né, e os métodos, né, tornar isso um método, né, ajuda muito, né, a adoção, né, da grande maioria. Então, isso serve, né, desde quando a gente inova, né, seja num processo de vendas, ou num processo de marketing, ou num processo de atendimento ao cliente, né, depois, às vezes, a gente consegue fazer muito bem ali, num grupo pequeno, e aí a gente quer espalhar aquilo, né, levar para a empresa inteira, né, e muitas vezes dá problema, não vai, né? Quem nunca passou por isso, né? Eu já passei um monte de vezes. Por quê? Porque, pô, a gente está num grupo seleto, né, de pessoas que inovadoras, e só para a gente ir para a grande maioria, né, levar para todo mundo, tem que, de alguma forma, buscar, né, os patterns, né? Eu gosto no inglês, né? A gente tem duas palavras que definem padrão, né? No português é padrão, né? No inglês tem o standard e os patterns. Né, os patterns são as boas práticas, né? Então eu gosto muito de sempre buscar os patterns ali, a essência, né? E aí quando você define isso, né, os patterns, né, deixa muito mais fácil, né, que é para as pessoas adotarem, né, e você multiplicar isso e fazer aquele resultado, né, espalhar na empresa inteira. Boa, super respondido. Cabe mais uma pergunta para a gente encerrar? Cabe sim. Cabe. Acho que o Rodrigo tinha levantado a mão. Mais alguém, pessoal? Ru, quer fazer a sua pergunta? Eu tinha levantado, gente, mas a dúvida já foi sanada. Já. Maravilha. E aí, Vamos lá, vai mais uma aí. A hora é agora. Opa, bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Maiana. Deixa eu ver se eu consigo levantar minha mão aqui. Aí. Então, Vai lá, Caco, muito prazer, parabéns aí pela apresentação. Então, eu estou trabalhando em uma equipe, né, que roda Scrum. Porém, a gente trabalha com Story Point e a equipe está ficando cada vez mais madura. E muitas vezes o Story Point, ele não vai ficando tão significativo. Aí eu estou tentando fazer com que a gente rode a vazão. Será que realmente vale a pena a gente rodar porque o Story Point, muitas vezes, ele não mede o tempo, né? E sim a complexidade. Será que a gente rodando a vazão dá certo? Não sei como é que fica. Eu estou com algumas dúvidas, né? Em implantar, mas a gente já está tentando fazer algumas métricas para ver se realmente vale a pena. Não, bom cenário, Maiana, né? Maiana. Não, é bem comum, tá? O que você está narrando é bem comum de várias equipes, né? Para quem talvez não está familiarizado, né, com Store Points, é uma maneira de medir, né, os itens de trabalho ali, tentar classificar, né, com uma nomenclatura né, e ajuda o time a se organizar, né, para entender o tamanho das coisas. O que eu recomendo, tá, Maiana? Acho que são duas coisas para você, né? Uma é talvez você começar a simplificar o Store Point. Eu vou deixar contigo aqui no chat, né, um link de um material que eu até criei já faz bastante tempo, para tornar esse formato da estimativa um pouco mais simples, né, e talvez trazer para o tamanho do pequeno, médio e grande. Isso diminui a complexidade, né, talvez com a maturidade da equipe, né, vai te ajudar. E aí, em paralelo a isso, né, começar a medir a vazão, que né, para todo mundo que está acompanhando a gente entender, tudo que foi entregue na semana. E aí você olha, né? Então, por exemplo, se você simplifica a estimativa, né? Você pode ter lá os pequenos, os médios e os grandes, né? O PMG. E aí você olha no final da semana quantos de pequenos a gente entregou, quantos de médios, né? Quantos de grandes. Então isso vai começando a ajudar, né? A criar uma referência, né? De quantos vocês conseguem lidar. E é bem comum, né? Eu fiz esse movimento, né, em uma empresa que eu trabalhei de 2016 e 2017, onde a gente fez isso, né, um trabalho, eram mais de 400 pessoas, eram em torno de 40 e poucas equipes. E o que aconteceu, né, depois de um tempo fazendo isso, foi que, naturalmente, né, os times foram evitando daí os tamanhos grandes, né, eles foram quebrando melhor as entregas, e chegou um momento, né, que algumas equipes daí entenderam que não precisava mais fazer a medida, né, de pequeno, médio e grande, só a vazão já era suficiente. Mas esse foi um trabalho
que não era o objetivo, né, tirar a estimativa, e sim melhorar, né, a execução. Então, o que eu recomendo é simplifica talvez um pouquinho mais, né, o teu Story Point, e daí tem um material que pode te ajudar com isso, e mede a vazão, mas mede ela também quebrada, né, pelos tamanhos dos itens. Isso vai te ajudar a entender tanto o todo, né, quanto de forma quebrada, assim, que vai te gerar insights. Ali naquela palestra das métricas, que eu também compartilhei ali, né, nas 3 métricas que eu compartilhei na dúvida anterior, também tem essas, você pode se inspirar lá de como usar visualmente, né, para trazer essa vazão quebrada. Tem tanto no palestra gravada ali, quanto acho que no texto também você encontra ali esse material. Show, certinho. Muito obrigada. Excelente. Obrigada, Maiana, pela tua pergunta. Turma, estamos chegando ao fechamento do encontro. Batemos aqui o nosso horário. Mas antes, não podemos terminar o encontro, né, Caco? Sem aquele fechamento massa aqui de próximos passos quanto ao sorteio. É isso aí. Então, todo mundo se cadastrou ali, não conferi aqui, mas imagino, né, que todo mundo se cadastrou. Eu vi que teve, deixa eu ver aqui, ó, quantos tiveram. Mas eu vou sortear depois aí, vou mandar por e-mail para vocês, né, na segunda-feira. Quem já se cadastrou ali já recebeu também o link da palestra. Mas nesse link que eu compartilhei aqui, o link do sorteio, né, vocês também têm acesso ali ao download aqui dos slides, né, que eu usei. Então, se alguém não se cadastrou ainda, né, fique à vontade ali para se cadastrar. E aí, na segunda-feira de manhã, já mando o resultado do sorteio aí para vocês, né, dos 2 ganhadores, né? Um vai ganhar a mentoria e o outro é o livro. E aí, mando todas as instruções aí para os ganhadores. Show de bola! Já estamos ansiosos por segunda-feira, viu? Chega terça, mas não chega segunda. Caco, só queria então novamente agradecer por essa super aula e proposta aqui com esse bate-papo com a comunidade, né? Tenho certeza que agregou pra caramba. Não sei se você consegue ver, mas está subindo aqui várias palminhas da turma. Que legal. Então, queria te agradecer novamente, não só pelo conteúdo expresso aqui, mas pelos links adicionais, né? O material de estudo. Turma, sigo reforçando, né, que vale super a pena compartilhar, não, seguir, né, acompanhar o Caco nas redes sociais. Então, o LinkedIn ele está sempre postando conteúdos relacionados a métodos de otimizagem, dá para seguir ali aprendendo com ele. E é isso, só agradecer por essa surpresa também, porque o sorteio foi até novidade para mim, viu, gente? Não foi combinado. Entrega uau é isso, né, Caco? Gratidão Tem que mais uma surpreender. vez. Valeu, então, turma. Ótimo almoço para todos e até o próximo Multiplica Talks, que logo mais receberão aí todos o convite. Na próxima semana, dia 17, dia 24 também teremos um outro encontro. Fica aqui já o spoiler e até o próximo Multiplica Talks. Obrigada a todos pela presença. Valeu, galera. Boa Valeu, tarde para valeu. vocês aí. Até Obrigado, mais. pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Eu